Louvado seja Deus. Quem já encontrou, diga amém. Acho que 1 ou 2 encontraram. Glória a Jesus. O tema da mensagem hoje: Deus trabalha para mim. Gostaria que você acompanhasse. Nós vamos ler o verso 4 do Isaías de 60, no número 64, verso 4. Que nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Então a mensagem: Deus trabalha para nós quando nós damos ouvido à sua palavra. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Tu fez o céu, tu fez a terra, e tudo que contemplamos com os nossos olhos são obras de tuas mãos. Queremos falar contigo nesta noite e também queremos ouvir a sua voz. E através da palavra me use como instrumento de tuas mãos, para que a igreja precisa ouvir, não o que ela quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir. E derrama do seu poder nesta noite para que nós possamos ser agraciados com a tua graça. É no nome de Jesus. Qualquer impedimento, venha colocar teus anjos com espada de fogo para arrancar qualquer negatividade. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, nós entendemos que a Bíblia diz que Deus trabalha. Trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Ou cansou de esperar? Porque tem sonhos. E os sonhos que temos antes de ser nosso, ele é de Deus. E ele é colocado dentro de nós, para que esperemos com paciência, para que o que nós precisamos venha acontecer para nos ajudar na nossa existência, da nossa caminhada com Deus aqui pela fé nesse mundo. E a maioria Madalena, por exemplo, apresentou sua vasilha vazia. E a Jesus Cristo, ela recebeu a libertação quando Bartimeu apresentou a sua vasilha a Jesus Cristo. A sua vasilha vazia também o Senhor Jesus encheu com a cura. Irmãos, Jesus deixou escrito na sua palavra que aquele que cresce nele. Diga para o teu irmão: você crê em Jesus?
Parece que é boba a pergunta, mas pergunta para ele: você crê em Jesus? Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Estou sentindo falta de irmãos aqui na igreja. Já que foram embora? Então, ele disse: aquele que crê em mim, veja bem o significado. Aquele que crê em mim, farão as obras que eu fiz, e farão maior do que estas. Quando Jesus falou, aquele que crê em mim farão as obras maior do que eu fiz, ele não está se referindo a um pastor de uma igreja, ou um padre, um missionário, seja lá quem está numa missão. Ele estava falando para aquele que acredita de verdade através da fé em Deus. Com isso, quero procurar interpretar essa passagem aqui na inspiração divina, mostrando para os irmãos, nós estamos num mundo cheio de micróbio, podemos dizer assim. O astro está contaminado, a terra está contaminada, de tantos tipos de micróbio, coisa dessa natureza. E até o alimento que nós se alimentamos é forçado com veneno para chegar na nossa mesa. Compramos caro, comemos comida forçada com veneno. E toda essa mistura de coisa que acontece, que nós se alimentamos, nossos organismos muitas vezes não aguentam. Estão entendendo? Não aguenta porque tem veneno. A comida é envenenada. Mesmo que haja uma fiscalização de saúde em cima, mas tudo que é plantado vai veneno. Então nosso corpo precisa de cura. E Cristo, eu acredito que ele já previa tudo isso, irmão, desde quando ele estava pregando o reino do Pai, e ele estava na terra, anunciando o reino do Pai, que ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, abria os olhos dos cegos, ressuscitava mortos, coisa dessa natureza. E ele falou que aquele que cresce faria a obra que ele fez e a maior ainda. E às vezes nos dá uma dorzinha qualquer no nosso corpo. O que nós fazemos? Nós corremos diretamente já para o médico, somos medicados e a receita sai, nós compramos o remédio e começamos a tomar. E muitas vezes o remédio que tomamos sara um órgão do nosso corpo e prejudica outro. Daqui a pouco estamos doentes de novo. Vocês estão entendendo, irmão? O que nós precisamos nos dias atuais, irmãos, meus irmãos, é aprender a nos medicar com o médico dos médicos. E o médico dos médicos é Jesus. E ele disse: tudo que pedi com fé, crendo, a vez de receber. Então, quando te der uma dor, não estou dizendo para você não ir no médico, o médico Deus deixou. Mas quando te der uma dor, use tua fé baseado na palavra que diz que Ele te deu o poder. Por que eu estou dizendo assim?
Porque na palavra está escrito: eis que vos dou poder ao descer sobre vós ao Espírito Santo. Ser-me-eis a minha testemunha até os confins da terra. Ou seja, você pode ser curado e testemunhar das bênçãos que Deus deu para você através da sua própria oração. Aí viemos na igreja, o que acontece? Nós viemos agradecer a Deus e não mais para receber oração para ser curado. Porque o corpo da igreja está sarado, santificado e abençoado, aguardando a bendita esperança que um dia acontecerá, que Ele vem buscar a sua igreja. Então, o tema da mensagem: Deus trabalha para mim. Como nós estamos mais de uma pessoa, então Deus trabalha para nós. Amém? E se Deus trabalha, a Bíblia diz que o guarda de Israel, que é Deus, não dorme. Quando você está dormindo, Deus está trabalhando. Está tentando te ajudar. Está tentando te fazer você dormir e ter um sono bom. E quando você perde o sono, alguma coisa está errada. Com Deus? Não. Às vezes é com a gente mesmo. Ou esquecemos de orar, ou usamos nossa fé pela metade. Alguma coisa dessa natureza aconteceu. Porque Deus, a sua palavra, não volta vazia. Com isso que estou dizendo, irmão, eu tenho 47 anos que prego o Evangelho. Já vi coisa acontecer na minha caminhada. Já vi morto ressuscitar, através de oração. A irmã Justa está ali mesmo, ela tinha um negócio nas costas. Lembra, irmã Justa? Nós oramos, com 3 dias mais ou menos, desapareceu. Ela pode testemunhar. Por quê? Jesus disse que no nome dele se faria acontecer os milagres. Não para a gente achar que é todo poderoso, porque ninguém tem poder. O poder vem de Deus. E o autor da cura é o Senhor. Mas nós precisamos acreditar na palavra. Eu estou lendo a Bíblia pela 3ª vez. E hoje eu estava nessa leitura e quando eu estava lendo, o Espírito Santo prega nesse tema hoje. E é por isso que eu estou pregando nesse sentido aqui, irmão. Eu acredito, irmãos, que toda a igreja tem sonho. E o sonho que eu me refiro não é você sonhar com um jogo de bicho, como muitos sonham e vai jogar no bicho. Não é sonhar com a caixeira caindo a água lá de cima. O sonho que a Bíblia ensina nós sonhar está dentro de nós. Dentro. São atitudes, projetos que saem de dentro de nós. E não fica só no papel, não. Ele é concretizado. Então Deus está com pressa em realizar em nossos sonhos. Quem tem uma Bíblia aí que está fácil se ler em Gênesis para mim? Gênesis 41, versículo 32. A bênção, irmãos, Deus dá, mas nós também temos que fazer a nossa parte. 41,
Gênesis 41, 32. Pode ler quem achou. Amém. O faraó, por exemplo, irmão. Esse faraó que a Bíblia fala dele aí. O faraó teve sonho. E foi Deus que colocou lá dentro dele. O que ele sonhou? Sonhou que vacas magras engoliam as gordas, que as espigas franzinas de milho ou de qualquer planta comiam as gordas. E ele ficou sem saber o que acontecia. E José estava na prisão. E ele era considerado sonhador pelos seus irmãos. Considerado sonhador pelos seus irmãos. E ele interpretou alguns sonhos de alguns amigos que estavam lá, o copeiro e padeiro. E um daqueles que estava preso, o copeiro, voltou a servir o faraó. E quando aconteceu desse sonho do faraó, o copeiro lembrou, mas já fazia tempo disso aí. José já estava muito tempo na prisão. Ele disse, olha, eu conheço um homem que dá revelação de sonhos sem haver dúvida. O faraó mandou chamar. E José chegou na presença do faraó. Mas antes disso, por onde é que José passou? Vocês sabem a história. Foi acusado pelos seus irmãos, foi jogado dentro de uma caverna, foi perseguido, foi acusado de coisa que não fez, como acontece com muitos, já aconteceu comigo. Mas o sonho não pode ser frustrado, o que é de Deus. No seu tempo será concretizado. E o José, todo mundo sabe, que ele sonhava que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante dele. E os seus irmãos entendiam que o sol era o pai deles, a lua era a mãe deles e as estrelas eram os 11 irmãos de José. E com isso planejaram a matar José. E colocaram José numa cisterna. E no meu modo de ver, cisterna é que nem o forro assim, irmão. Desse jeito assim. Ele faz um buraco de mais ou menos, eu calculo assim, 1 metro mais ou menos. Mas daí é cortado assim. Então você entra lá embaixo, não tem como você sair porque não tem onde se agarrar. Ele é assim. Então o que acontece? Jogaram José. Eu interpreto desta forma.
Olhe bem para o teu irmão aí, diga para o teu irmão desta forma: me trate bem hoje. Fale para ele. Mas fale com convicção. Me trate bem hoje. Porque amanhã eu posso ser patrão de você. Entenderam? Com isso, eu imagino que José, quando deixaram ele na caverna, isto é, lá no buraco lá, na cisterna, eu acredito que ele gritou para eles: me aguardem, me aguarde, mas hoje ou mais amanhã nós nos encontramos outra vez. E vocês vão se ajoelhar diante de mim. Porque foi o que aconteceu. Passou tempo, muito tempo, mas aconteceu, irmão. O sonho do faraó era um mistério que só José podia resolver. Então, quando José saiu da prisão por a interpretação do sonho que ele fez para o copeiro, ele revelou o sonho do faraó. Saiu de uma prisão para ir para a presença de um rei. Veja bem. Por isso, irmão, não devemos julgar a aparência de ninguém e a situação de ninguém. Porque aquele que achamos que está lá embaixo, de repente, está por cima da gente. Chamaram todos os sábios de Faraó para interpretar o sonho e ninguém sabia. Então o copeiro se manifestou nessa hora e disse: eu conheço fulano, cicrano, e pode fazer acontecer a revelação. Mandaram chamar. O faraó mandou chamar José. E ele contou o sonho para o faraó. Ele disse: o sonho tem mais ou menos duas versões, mas quer dizer a mesma coisa as duas. Disse para o faraó que as vacas gordas seriam 7 anos. Veja bem, irmão. 7 anos que a terra no Egito ia produzir muitos mantimentos. Mas depois dos 7 anos, haveria 7 anos de fome. Então essas eram as vacas magras que iam comer a produção das gordas, ou seja, as gordas. E falou das espigas, franzinas e magras também, que seria a mesma coisa. 7 anos que ia desaparecer o alimento. Dentro daqueles 7 anos, não ia ter muita fome se não tivesse um administrador para isso. Resultado de tudo isso, irmão, aquele que passou numa cisterna, depois foi para a prisão, por acusação da mulher de Potifar, foi parar numa prisão. De lá ele foi interpretar o sonho de Faraó. E aí, o que aconteceu? Ele aconselhou Faraó, dizendo: se eu fosse o Senhor, se eu fosse o rei, eu colocava alguém na administração por 7 anos, armazenando o alimento que vai produzir esses 7 anos. Vai produzir muito alimento e tiramos um pouco para o sustento da nação, mas o resto vamos guardar, porque vai vir 7 anos de fome que a terra não vai produzir. E o faraó achou muito boa aquela ideia, aquele projeto. O que ele fez?
então você será esse homem. Então, irmãos, isso não é diferente de hoje, irmãos. Hoje você está numa empresa trabalhando, começa lá empacotando alguma coisa na empresa. Mas se você for fiel a Deus e acreditar no Senhor e sonhar com Deus, as coisas começam a mudar. Você entra lá, alguém mandando de você e de repente você está mandando de alguém. Por isso que eu brinquei com vocês. Começa lá alguém mandando de você, mas de repente você está dando ordem para aquele que mandou em você. Porque Deus trabalha para aqueles que acreditam nele, irmão. Então passou seus 7 anos. Os 11 irmãos e a mãe de José e seu pai não sabiam de nada. Estavam passando necessidade em Canaã, estavam com fome, porque a coisa era geral. Mas souberam que no Egito tinha alimento. Tinha alimento. E se fazia caravana para ir pegar alimento lá. As outras nações, outros povos iam buscar. Então fizeram uma comitiva. Os irmãos de José foram até Faraó. Chegando lá, quem era o administrador? Aqueles que jogaram na cisterna. Aqueles que eles não... que intitularam de sonhador, o seu sonho se tornou realidade. Quantas vezes, irmãos, alguém me disse para mim, quando eu abri essa igreja, ali não dá nada. Quando eu abri essa igreja, e gente colega de ministério. Não adianta, ali não vai dar nada. Ali é uma rua sem saída. Só tem maconheiro naquela vila e um monte de coisa. E eu, no meu coração, o sonho estava dentro de mim, mas foi Deus que me colocou aqui. Foi difícil. Mas não desisti. Envelheci pregando a palavra nesse lugar. Não é um polvaréu, mas tantas pessoas que eu encaminhei no caminho de Deus. Alguns já foram para a glória. Outros estão sendo pastor de outras igrejas. Outros estão servindo a Deus. Alguns voltaram para o mundo, mas a maioria estão servindo ao Senhor. O que importa é que estejam servindo a Deus. Porque não ganham alma para mim, ganham alma para o reino. Então, irmãos, aquele que eles desacreditavam, que achavam que era um menino que não ia dar em nada, achavam que o sonho deles não era nada. Então aconteceu. Aconteceu a libertação. Ele não era doente, mas ele precisava ser liberto das prisões que na época as autoridades fizeram com ele, e ele era inocente. Às vezes você é inocente, irmão. E às vezes você não compreende os problemas que vêm para você. E nessa hora que nós temos que ter um discernimento. Porque às vezes vem a luta, vem o problema. Você é uma pessoa que está servindo ao Senhor. E aí você fica pensando, o que está acontecendo comigo? Eu trabalho honestamente, eu
sou dizimista na casa de Deus, eu vou nos cultos e até faço parte de um grupo na igreja. Por que está acontecendo isso comigo? Se José pensasse assim, ele blasfemaria contra o seu Deus. Mas não blasfemou, porque ele sabia que o sonho era de Deus. Talvez quantas vezes você já falou esse tipo de coisa? Puxa vida, não está adiantando eu ir na igreja. Já fui na cruzada, já fui na Assembleia de Deus, já fui lá em tal outro ministério, não deu nada. Parece que a coisa não muda. Mas permaneça onde foi chamado. Permaneça porque o teu sonho se tornará realidade. Deus não deixa ninguém desamparado. Amém? Deus não deixa. Então, irmãos, o sonho de Faraó era um projeto de Deus para José sair da cadeia, vejam bem, e se tornar governador do Egito. E a sua família que estavam passando necessidade, depois de jogar ele na prisão, de jogar ele na cisterna, ele foi, no final da história, ele tinha força e poder, administrava tudo. A Bíblia diz que o faraó mandava só no trono, mas era com ele. Ninguém fazia nada sem a ordem de José. Foi mudado o nome dele de Zefanat Paneia, de José ficou Zefanat Paneia, que quer dizer governador. E ele era o governador do Egito. Não tinha nada a ver com aquele povo, mas foi governador. Deus colocou lá. De repente Deus te coloca em um certo lugar que você não tem nada a ver. Mas você foi lá porque Deus está trabalhando para você entender os mistérios, irmão. Oh, ricamarabachuia nemai. Aleluia. Então são mistérios que é difícil de entender. Se nós olharmos na lógica, não tem lógica. Não tem lógica das coisas. Mas se nós olhar com fé em Deus e começar a imaginar o sol e a lua, terra e céu, mares e oceanos, quem que formou foi Deus. Eu não devo confiar em Deus? Eu sou um grão de areia diante do grande poder de Deus. Então é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus colocou dentro do coração do faraó um sonho para transformar o Egito na mais poderosa nação do mundo. E aconteceu isso na administração de José. Entendeu? De repente, Deus pode te abençoar onde você está trabalhando, você pode se tornar uma pessoa para fazer a empresa crescer e você ajudar a tua família, ajudar a empresa a se multiplicar e coisa dessa natureza, mas nunca se esqueça de onde você veio, de onde nasceu e por o caminho que caminhou, irmão. Amém? Nunca se esqueça disso. Porque às vezes eu me lembro, começo a meditar nessas coisas assim, começo a pensar em minha pessoa. Quando eu levei minha esposa a morar comigo, há 50, já está indo para 54 anos, era um paiolzinho de capim que eu pedi lá um lugar para mim fazer. O proprietário do terreno chamava-se... agora me esqueci, estava com ele lá. E chão na terra, 2 pedaços de corticeira e uma tábua era minhas cadeiras. Minhas canecas de tomar
café, as canequinhas plásticas. Por isso que eu tenho as canecas e não tomo café, irmãos. Não que eu... Mas tem as canequinhas plásticas e tinha até uma cuia com a bomba. A bombinha durou 20 anos. Daí ela se acabou. Canequinha também foi, mas tem as outras mais atual. Chocolateiro. Quem conhece chocolateiro, irmão? A irmã só quem morou no meio do mato, né? Como nós, né, irmão? Chocolateiro é feito com a ribite, assim, as asinhas, desses litros de óleo que vinha. Era que eu esquentava a água e o caldeirãozinho de três pezinhos e colocava-se na taipa. Passei por tudo isso e assim estou onde eu estou hoje, porque Deus tinha, mesmo sem saber, irmão, Deus já tinha me escolhido. Porque eu passei pela sombra da morte sem conhecer Deus e Deus não me deixou morrer. E Deus me trouxe de lá. Me capacitou. Mesmo não sendo capacitado, Ele me capacitou. E muitas pessoas, através da missão que Deus me deu, foram abençoados e estão sendo abençoados. Mas eu nunca me esqueci da minha raiz. Nunca me orgulhei de nada. Sei que Deus me deu e Ele também tira, e um dia que eu for daqui, não levarei nada. Então não adianta eu ter orgulho de nada. Mas as promessas de Deus se cumprem para a nossa existência na face dessa terra. E Ele disse, irmãos, que nós comíamos o melhor desta terra. Ou seja, nunca faltaria o alimento para você e para a sua família. E Ele tem me mantido durante esses anos. Não tenho grande coisa, mas o que tem abençoado e consagrado a Deus, e nunca falta o alimento dentro do meu lar. E todos que me visitam, todos que me acompanham, precisar de minha ajuda, eu ajudo. Graças a Deus. E nunca cheguei a andar pedindo as coisas para os outros porque eu tinha vergonha. Também nunca fui vagabundo, sempre trabalhei. Sempre trabalhei honestamente, nunca peguei nada de ninguém. É uma outra coisa que devemos fazer. Às vezes numa empresa a pessoa está trabalhando, tem resto de material, coisa dessa natureza, argônia. Aí diz, esse aqui não vamos usar mesmo, dá um jeito e traz. Benefício, sim, é benefício. Mas não há coisa que você era tua. Agora se te derem, aí leve e faça bem proveito, porque aí deram para você. Mas nunca pegue algo que não pertence a você, porque quando alguém pegou as coisas que não era para pegar, Deus castigou. Deus castigou. Então, meus amados, aquele sonho foi colocado dentro dele pelo próprio Deus, e ele tinha pressa de tornar em realidade o sonho. Deus está com pressa de realizar o teu e o meu e o nosso sonho. Amém? Não sei qual é o sonho que você tem, irmão.
para realizar. Eu, por exemplo, irmão, ainda tenho sonho. Estou com 75 anos, mas ainda tenho sonho. Ainda sonho. E por que o motivo que eu sonho? E eu vou explicar por quê. E você nunca para de sonhar, irmão. Porque se paramos de sonhar, nós se acomodamos. E uma pessoa acomodada começa a ficar doente. Fica doente. Porque ele acaba desistindo da vida. Não sonha mais de realizar as coisas. E aí começa a vir a depressão. De repente a pessoa acaba sentindo coisa no corpo sem às vezes haver. Porque é um espírito de depressão que começa a trabalhar. E se a pessoa sonhar, ele luta. Às vezes, sonha uma vez, luta, não deu certo, sonha de novo e vai indo, e não para de sonhar. Mas o meu grande sonho mesmo, irmão, de todos os meus sonhos terrenal, meu grande sonho, eu acho que você tem que sonhar comigo nessa área, é estar ao lado de Jesus Cristo na glória. Se você perder esse sonho, não adianta você sonhar outras coisas, porque não dá resultado nenhum. Mas se você sonhar durante a tua existência e nunca desistir da glória de Deus, nunca desistir de Deus, guardar os mandamentos do Senhor e viver para Deus, então você é a pessoa mais rica deste mundo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus dono do ouro, da prata. E a Bíblia diz, assim como Ele é, nós vamos ver. Amém? Hoje nós acreditamos em Deus, mas não sabemos conforme é a face do Senhor. Uns diz que Ele é barbudo, outro diz que tem cabelo branco, outro diz que tem veste branca, mas ninguém pode afirmar tais estatura. Mas uma coisa eu digo, naquele dia você vai ver Jesus como Ele é. Vai contemplar a sua face. Hoje nós estamos aqui, irmão. Trabalhamos, lutamos, amanhã temos que levantar cedo e cada um tem os seus compromissos e tudo. Mas quando acabar tudo isso, você vai estar na glória. E lá o Senhor cuidará de nós pessoalmente. Amém? Gênesis 37, 19 lá, irmão. Você que manuseia bem a Bíblia. Glória a Deus. É, 37, 19. Fale mais alto, mas estou com a dificuldade nos meus ouvidos. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador. Amém. Essa aí foi os irmãos de José, essa frase que falaram quando José estava vindo. E eles falaram, eis aí, um falou para os outros, irmãos. Aí vem vindo o sonhador. Ele sonhava. Sonhavam e eles entendiam. E o final da história aconteceu que eles tiveram que se curvar. De princípio não reconheceram ele. Mas depois ele se revelou como irmão deles. E perdoou o que eles tinham feito por ele. Por quê?
Porque eles não estavam jogando José, irmão, numa caverna, numa cisterna. Eles jogaram José no útero de Deus, irmãos. E Deus tirou ele de lá e produziu muitas coisas através da missão de José, se tornando ele um governador do Egito. José não era menino. José era um menino sem perspectiva de dias de vida melhores, condenado também ao pasto. Mas o Espírito Santo de Deus vem e coloca no seu coração: o sol e a lua se curvarão diante de você, e 11 estrelas e se curvarão na tua presença. Quer dizer, no final de toda a história, passou anos, mas se cumpriu. De repente, teus sonhos que você tem sonhado não tem dado certo, porque ainda não chegou a hora de Deus. Mas a hora que chegar a hora de Deus, se cumprirá. Às vezes você pode ficar frustrado, às vezes você pode até chorar, às vezes você pode até pensar em coisas negativas, mas nunca esqueça que o sonho que Deus coloca dentro de nós é dele e não é nosso. E na hora certa, ele fará sair para fora. E quando sai, às vezes sai com um pouquinho de dor, irmão. Porque uma mulher, quando vai dar à luz ao filho, ela sofre dor. E dor terrível. Eu tenho mais ou menos a experiência, irmão, do que é uma dor de uma mulher que está dando à luz a filho. Mas quando a criança vem e ela vê nos seus braços a menina ou o menino, fica feliz. Por quê? Porque agora está ali na sua presença o filho ou a filha. A alegria do pai e da mãe. Então, o que acontece? A gente pode passar por algumas lutas, dificuldades, mas Deus faz algo acontecer na nossa vida. Amém? Quantas vezes você já passou por luta, por problema, dificuldade? Fez algum projeto que não deu certo? Alguém veio com aquele espírito labioso e te convenceu, e você traçou alguns planos com ele, fez negócio, no fim da história a pessoa te deu o cano. E com isso, o teu sonho que você estava sonhando se tornou frustrado. Mas não podemos parar de sonhar. Se José para de sonhar, ele não teria libertado nem a sua família daquela miséria. E o Egito veio 7 anos de abundância de comida, mas depois veio 7 anos que era uma miséria terrível, porque não produzia em lugar nenhum mais a terra. Mas no Egito tinha comida. Tinha comida. O que eu quero terminar essa palavra aqui, irmão, dizendo para a igreja: se você não desistir do Senhor, não de uma religião, não de uma prática religiosa, mas do Senhor, aquele que chamou você pelo seu decreto, se não desistir, você pode ser frustrado muitas vezes. Você pode ter aflição, como diz na palavra. Você pode até chorar. Você pode até vir ter pensamentos negativos, que isso pode acontecer por causa da fraqueza do homem. Mas você não pode desistir nunca. Você tem que imaginar que se Deus não for com você, quem será? E se Deus não ajudar você, quem te ajudará? Eu posso te dar uma cesta base para você, mas não resolve o teu problema.
O Senhor é o Deus, dono do ouro, dono da prata, e tudo que você precisa está nas mãos dele. E as promessas que ele prometeu, que eu e você, nós comeríamos o melhor desta terra. Com isso, eu quero dizer, o melhor dessa terra para mim é nunca faltar comida na tua mesa, você ter o teu calçado, tua roupa para vestir, ter um teto para você morar e ter paz. Porque ter dinheiro, ter muitos bens e você não ter paz, você não é feliz. Não é feliz. Por isso que precisamos buscar. E Jesus disse que nos daria esta paz se nós obedecesse e guardasse os seus mandamentos. Só para interpretar. José falou dentro da caverna: trate-me hoje bem, porque no amanhã, não muito distante, vocês se curvarão diante de mim. Essa foi a interpretação que eu escrevi, mais ou menos imaginando a situação de José dentro da caverna. Então por isso eu brinquei com você, falar para o teu irmão: trate-me bem hoje, porque amanhã eu posso ser patrão de você. Amém, irmãos? Vamos fazer aí, irmãos, uma filazinha para nós fazer a oração. Irmão Moisés, ajuda nós. Glória a Deus. Está vazando água? Está vazando água o banheiro? O banheiro está vazando água? O banheiro está vazando água? Não, não sei. Não, eu pensei que estava uma arruma. Irmão Mateus, posição de mão. Vamos usar os obreiros aí, em nome de Jesus. O Jasminha também. Amém. Glória a Deus. Pode passar. Põe uma musicazinha aí, irmão, durante a oração. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra a vida. Vida em abundância. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Receba a unção em nome de Jesus. Receba a graça, o conhecimento da palavra de Deus no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Deus está aqui, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Deus está aqui. Oh, aleluia, glória a Deus.
Eu não sei qual é teu sonho, meu irmão. Também não sei qual é teu problema no teu corpo físico, ou na tua mente, nos teus organismos, nos teus intestinos. Mas o Senhor conhece cada fio de nossos cabelos. São contados por Ele. E Deus está com pressa de realizar os seus sonhos. Então creia. Creia somente. E verá a mão do Senhor estendida para tocar em suas vidas. Você que pode glorificar a Deus, diga graças a Deus, diga aleluia, vá falando. Diga que teu sonho vai ser realizado em espírito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que já recebeu unção, feche teus olhos. Leve teus pensamentos para o Senhor e imagine agora comigo que as mãos do Senhor estão estendidas para você agora. Elas não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Elas estão estendidas. E seus ouvidos atentos à oração deste lugar. Deus de toda a glória, neste momento, Senhor, eu faço uma oração em teu divino nome. Peço agora, Senhor, que tuas mãos sacrossantas e divinas seja estendida para tocar na cabeça de cada um aqui, as plantas dos pés. Das plantas dos pés ao alto da cabeça. Se houver alguma enfermidade de origem física, seja agora operado pelo teu anjo, cirurgião da tua glória. Onde andará machu e ande calamanai. Se houver alguma enfermidade de origem espiritual, registrada em algum centro de macumba, seja quebrado esta maldição, em nome de Jesus. Enfermidade nos ossos, enfermidade na pele, enfermidade no rim, na bexiga, nos órgãos respiratórios. Se você tiver aí, for de origem física, desapareça e te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Pelo poder desta missão, deste ministério que o Senhor nos deu. Todo este mal desapareça agora. Ome candalaba shuya nerebenai. Conderia ne kasharamanai. Força negativa sai agora. Arrepio gelado do corpo. Ansonha. Sai agora. Pessoa que não dorme à noite. Pessoas que não conseguem dormir. Perde o sono. Eu repreendo esse espírito de insônia em nome de Jesus. E declaro a sua retirada. Se está alojado na porta desta casa, se está alojado debaixo do colchão, se está debaixo das cobertas, sai agora
Em nome de Jesus, faz a retirada agora. Oriande candalava shuriandalamanai. Ó Deus, estenda tuas mãos, Senhor, para fazer uma limpeza dentro deste lar, dentro desta casa. Se houver algum ídolo mudo dentro desta casa, Senhor, seja arrancado de lá este espírito de idolatria, em nome de Jesus. Que recebam a cura, que recebam a libertação. Sim, Senhor, ponha teu anjo, Senhor, com esta espada de fogo, Senhor, para, Senhor, arrancar todo o mal de dentro deste lar. Se porventura mandaram dentro desta casa, também oro, Senhor Jesus, e pedindo que o Senhor mande teu anjo com esta vassoura de fogo para varrer toda a sujeira dos gafanhotos do inferno dentro desta casa. Quebra toda esta maldição em nome de Jesus. Todo sofrimento, toda tristeza, toda angústia, todo desespero, a partir de agora, sai agora em nome de Jesus. Dá alegria, dá força, dá paz, compreensão e amor próprio para si mesmo. Assim traga, Senhor, refrigério para esta alma. É no nome de Jesus. Ori canta lá, bachuri anda eleme canta lá manai. Sejam agora libertos, em nome de Jesus. Cada um agora põe as duas mãos na cabeça. Diga comigo, querido Deus, neste momento, eu recebi a oração da fé. Toda enfermidade, física ou espiritual, eu já estou curado, já estou liberto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Está feita a oração, volte ao seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quer encerrar, Matheus?